Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à noite informativa deste sábado. Abrimos com uma tragédia, um novo acidente na Manhissa, matou 16 pessoas e deixou 5 feridos. É o terceiro acidente grave em menos de 6 meses e no mesmo local, Manhissa. Este vai ser o ponto de partida para a discussão hoje aqui com as bancadas parlamentares representadas por José Mantegas. Ele representa o partido Renamo, Dias Letela representa o partido Frelimo e Fernando Bismarck representa o MDM. Com eles também vamos discutir as suspeitas sobre militares que terão realizado assaltos a bancos na Vila de Palma e vamos também falar do episódio que embaraçou Manuel de Araújo e um grupo de diplomatas na cidade de Climane. Cumprimento aos três, muito boa noite, sejam bem-vindos novamente a este que é o vosso espaço. Bismarck, hoje arranco consigo este acidente brutal pela terceira vez no mesmo local. Houve uma equipe que foi constituída para fazer, portanto, um trabalho de perícia sobre o primeiro acidente e indicar, digamos, soluções. Houve também algumas movimentações, afastou-se o diretor de Inater e o presidente da República ontem, no âmbito do Dia da Legalidade, disse que há muitas pessoas que circulam sem certificação, sem carta de condução. O que dizer quando temos um terceiro acidente? Ora bem, muito boa noite ao município, boa noite aos deputados e a todos que nos acompanham neste momento. Em primeiro lugar, deixe-me manifestar a solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos neste acidente. Ora, indo concretamente à situação que me coloca, de facto fiquei alarmado quando o próprio chefe de Estado assume de que a maior parte das pessoas que circulam nas estradas não têm carta de condução. Isto é gravíssimo, na medida em que temos entidades que regulam o trânsito, temos a polícia, temos o Inater, temos outras entidades que deviam velar sobre este aspecto. É um problema que não se resolve apenas em comissões de inquérito, é um problema que não se esvazia apenas, portanto, no único aspecto de, se calhar, falta de cartas de condução. Portanto, as expensões são feitas, a corrupção nas estradas, mais uma vez, o despreparo dos automobilistas, a qualidade das nossas escolas de condução. Aliás, eu tenho acompanhado jovens, tenho visto automobilistas de semicoletivos, aparentemente com 20, 22, 23 anos, serviços públicos, portanto, que é preciso fazer profissionais, serviços públicos, portanto, são pessoas que eventualmente não passaram para a escola. Fazer a carta de condução exige certa habilitação literária. Muitas dessas pessoas nem sabem escrever nem ler, quer dizer que compram estas cartas de condução. Portanto, exato. De facto, o alarme avançado... Mas, como é que se dá um basta a estes acidentes? Mas não podemos dar um basta apenas de forma isolada nos acidentes. Portanto, não temos uma varinha mágica, não temos uma ideia única. É preciso reformularmos, repensarmos o nosso sistema. Portanto, em parte, a corrupção, passa a redundância, é a corrupção nas escolas de condução, é a corrupção na polícia, porque estes automobilistas passam, portanto, em locais onde há agentes da polícia, são todos os dias mandados parar, mas continuam a praticar, digamos, este serviço e colocando em risco os cidadãos, os transportados. Portanto, a ideia é preciso repensarmos a nossa polícia, não é apenas a carta de condução. A mensagem que foi enviada ontem pelo chefe de Estado é mesmo para as instituições que velam pela regulação de trânsito. Estamos a falar de Inater, estamos a falar, já não é Inater, Inatro, estamos a falar da própria polícia, estamos a falar das polícias municipais. Portanto, clara a sua ideia, Bismarck, é preciso fazer reformas. Exatamente, é preciso fazer reformas profundas, quer dizer, não basta apenas nesse setor, mas um repensar da nossa administração pública. Dias Letela, terceiro acidente. Muito boa noite, saudação especial aos colegas do painel. Permitam-me que saúde com viva voz o engenheiro Felipe Jacinto Nhusse, presidente de todos os moçambicanos, e saudação também especial vai para os que no dia a dia têm dado o seu melhor pelo povo moçambicano, que são os que assistem à nossa saúde. Os resultados mostram que o Ministério da Saúde está no bom caminho e as medidas são incontestáveis
olhando para aquilo que são as análises que a cada dia vamos tendo, queria eu saudar os profissionais de saúde por este ganho. Olhando para aquilo que me coloca, permita que, em primeiro lugar, condene de forma veemente aquilo que tem sido o dia a dia dos nossos automobilistas. São situações que cada um de nós aqui tem vivido, temos assistido situações de muita tristeza, como os nossos automobilistas, principalmente os condutores dos vulgos chapacé, têm se comportado nas nossas estradas. Aliás, um pouco antes de entrarmos, eu comentava a situação que me aconteceu hoje. Se eu não tivesse usado aquilo que aprendemos na escola de condução, que é a condução defensiva, estaria também na mesma, estaria na lista daquilo. E Letela, as suas ideias, como é que se põe, digamos, o guizo no gato? O Bismarck adiantou algumas. Quais são as suas? Como é que este problema é o terceiro acidente na mesma zona? Houve uma comissão de inquérito. Esta comissão de inquérito concluiu, por exemplo, que mais de metade das viaturas que circulam no país, portanto, não foram inspecionadas. Bem, antes de entrar neste assunto, permita que aceite ou peça a Deus que consola as famílias que perderam seus entes queridos hoje. E no que diz respeito àquilo que são as medidas, eu acho que é preciso que tenhamos no futuro próximo medidas exemplares. Porque às vezes o que acontece é que temos uma situação de um automobilista que há clareza de que houve negligência total, mas as nossas normas acabam facilitando. O que acontece é que um pouco depois as asseguradoras já assumem isto. Mas temos que começar a ter uma responsabilização individual, uma responsabilização exemplar, em que as pessoas que isto o fazem ou cometem, antes de o fazer, possam ter esta imaginação de que se eu cometer e de uma forma negligente, os resultados serão difíceis, não para o patronato, nem para a seguradora, porque é isto que está acontecendo. Há muita negligência, mas também é preciso que existam palestras por parte do patronato, porque alguns automobilistas ligados ao chapacé, o que o fazem é resultado da pressão do patronato por causa daquilo que são as receitas diárias. José Mantegas, o que fazer perante esta calamidade de acidentes de viação? Bom, primeiro eu queria cumprimentar o município, aos colegas do painel e também manifestar a minha e nossa solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos, o que é bastante triste, porque, como dizes, em pouco tempo são dezenas de vidas que estamos a perder no país. O que fazer? Eu creio que, relativamente a este problema dos acidentes, devemos olhar sobre a gênese. E, para mim, a gênese é a preparação dos condutores. Porque todos nós sabemos que o cidadão, quando vai à escola de condução, o que é, neste momento, líquido é que muitos não conseguem ter os conhecimentos necessários para se pôr à estrada e, sobretudo, transportando vidas humanas. Por quê? Porque a instrução é incipiente. Em segundo lugar, há este problema fraudulento que se concretiza na aquisição de carta de condução a partir de portanto, corrupção. E só para ver, mesmo aqui na cidade de Maputo, eu fico muitas vezes apavorado quando vejo um cidadão aparentemente de 20, 25 anos está a conduzir um autocarro, está a levar dezenas de cidadãos. E do que eu saiba, pelo menos por aquilo que é a experiência do serviço público, antes não era admissível que um jovem de 20 anos, 25 anos estivesse a conduzir um machibombo, a transportar pessoas, longo curso. Quer dizer, isto significa que há uma origem. Então, e quando o Presidente da República, na sua qualidade de chefe do governo, diz publicamente, reconhece publicamente, que há muita gente sem carta de condução, significa que, de fato,
estamos perante um mau funcionamento da administração pública nesse setor de aviação, de aviação. E significa isto que é preciso repensar e, sobretudo, não é, tomar medidas mais contundentes em relação à corrupção. Porque se nós não estancamos a corrupção nas instituições, isso, nesse caso concreto, no acesso às cartas de condução, então significa que vamos continuar a assistir mortes. E mais, sobretudo neste momento em que para os exames teóricos são feitos através dos computadores, né? Está tudo informatizado. E sabemos muito bem que há muito cidadão ainda que não tem o domínio, portanto, da informática. E qual é a consequência disso? É que muitos, né, metem-se na corrupção para poder ter a passagem na teoria e já fez aulas práticas de uma forma não aceitável, e então terminamos numa situação dessas em que diariamente assistimos mortes de cidadãos. Exato. Vamos para os outros dois temas que temos. Vamos começar por estas suspeitas de militares que terão assaltado bancos em Palma durante o ataque que houve em março. Este ataque foi conhecido como assalto ao hotel Amarula. Bismarck, qual é a ideia que tem relativamente a isto? O chefe de Estado-Maior veio dizer que ações disciplinares que estão a ser tomadas para, portanto, responsabilizar as pessoas. Mas aqui fica sempre aquela ideia de que os que têm de proteger são, digamos, os que, se provar, saqueiam. Mas, ora, Mucipo, nós várias vezes já dissemos que a instabilidade no país, ela beneficia certos setores das Forças de Defesa e Segurança. Quando há instabilidade no centro, no norte, há setores dentro das Forças de Defesa e Segurança que aproveitam-se para saquear. Portanto, felizmente agora foram denunciados, mas vários cidadãos perderam bens nas suas casas por conta do comportamento dos agentes das Forças de Defesa e Segurança. Portanto, não creio que simples medida disciplinar venha a alterar o estado de coisas. O que altera o estado de coisas? O que altera... Ora, eu vou ser repetitivo, é preciso refundarmos, é preciso reformatarmos. Vai chegar corremos o risco de chegarmos a um ponto sem retorno. Portanto, se nós não pararmos para repensarmos a administração pública, para repensarmos o nosso país, me parece que todas as instituições, aliás, Tomás Vieira Mário... Mas, Marco, a partir de um caso específico, pode-se fazer essa generalização? Não é um caso específico, aí está a ser minimalista também. Exato. Tomás Vieira Mário fez Há outros casos uma leitura bastante contundente sobre a situação. É no Cernic, é na Polícia da República, é no CISI, é nas Forças Armadas, que os setores que deviam ser setores exemplares é lá onde reina, digamos assim, a corrupção, onde reina a indisciplina. De facto, nós temos de repensar como é que constituímos o nosso país. Aliás, nós temos de repensar a constituição de uma força republicana. Também isso encerra, leva-nos a outro debate sobre o processo de admissão de jovens nas Forças de Defesa e Segurança. Portanto, houve um tempo em que, por isso hoje as Forças de Defesa e Segurança, sobretudo as Forças Armadas, são muito, digamos, entre aspas, incompetentes, na medida em que durante muito tempo, no período da paz, portanto, era um centro de acomodação, era um centro de nepotismo. Eram admitidos familiares, eram admitidos pessoas mais próximas, daí que as Forças de Defesa e Segurança são, digamos, este antro. Veja só, esta questão do assalto ao banco é o mínimo. Assistimos as Forças de Defesa e Segurança a exibirem recursos. Eu vi um militar, um vídeo que circulou nas redes sociais, os agentes a exibirem um monte de dinheiro, a dizerem que estavam no teatro das operações com um monte de dinheiro. Isso quer dizer que a instabilidade, de facto, beneficia certos setores. Agora, temos de repensar o país. Eu não me canso de dizer que é preciso fazermos reformas profundas, é preciso reformatarmos a administração pública para garantir que as instituições funcionem. Dias Letela fica com esta ideia também de que é preciso reformatar o Estado, refundar especialmente a função pública? Bem, primeiro o que eu ia dizer é que a maior
formatação do Estado, é isto que está a acontecer. O que está acontecendo? Porque se este Estado não tivesse alguma preocupação no que diz respeito ao seu andamento sólido no dia a dia, não teríamos esta situação que estamos já. Até podia acontecer e ser um segredo do Estado. Temos que ter em conta que há muita coisa que acontece na área militar que não vem à tona. Mas se veio à tona, é porque este Estado está a cada dia a se formatar para que tenhamos um Estado melhor a cada dia. Exato. Por isso Marco que hoje... levanta a questão mais conjuntural. Polícia, serviços secretos, aquilo que estamos a assistir na BO, PIC, anualmente são expulsos vários, não PIC Cernic, anualmente são expulsos vários funcionários da Estou Cernic. muito feliz em ouvir que anualmente são expulsos. Se há expulsão, é porque há medidas, ou por outro, há um desencorajamento para que isto não aconteça. É o que está a acontecer no centro, no norte do país. O que aconteceu é que houve esta conduta que é inadmissível, principalmente nas nossas forças, tendo em conta que as nossas forças devem ser o garante, devem ser exemplar. Aliás, temos que ter em conta que uma das áreas onde exige-se disciplina é na área militar. Como eu dizia, que estamos numa fase em que queremos maior número de homens ou de força na linha da frente. Exato. Mas o governo de Moçambique, por esta transparência e este desencorajamento desse tipo de atos, acabou pondo mais de 30 homens numa situação de... Mas o Bismarck, por aquilo que parece, é atacar o problema na raiz. A formação, digamos, os concursos, levantava a questão do nepotismo, da corrupção, de que o estado de guerra ou estado de conflito é benéfico para determinados grupos das Forças Armadas? Sim, não querendo eu assumir ou negar isto, temos que ter em conta que em qualquer país do mundo existe esse tipo de situações quando falamos de guerra. Como eu disse, não há lógica. Onde há teatro de guerra, não há nenhuma lógica. Quer para o exército americano, francês, em todo sítio existe aquilo que é o segredo militar. Como eu disse, Moçambique é um dos poucos países que traz à tona aquilo que é o segredo. Como eu disse, e volto a dizer, quem despolitou isto? Exato. O próprio exército, naquilo que é a sua conduta e a sua disciplina, foi e tomou medidas. Agora, na semana passada eu coloquei uma situação que eu dizia que há necessidade e urgente de voltarmos a ter tribunais especiais para esse tipo de situações. Mas, até este momento não tendo, o que vai acontecer é que serão julgados... Tribunais comuns. Agora, o nosso direito nos submete a uma situação de termos que assumir, porque houve esta comunicação, mas temos que assumir que até prova em contrário há esta presunção de inocência. Por quê? Porque esperamos que haja prova material para que cada um seja responsabilizado de uma forma individual. Como eu dizia, no lado militar há muita disciplina. Temos que saber quem é o maior mentor, quem é o menor e quem se envolveu e quem deu ordens. Então, isto vai ser produzido quando estivermos numa fase de julgamento. Até prova em contrário, esses nossos concidadãos que, infelizmente, se tiverem cometido, estão numa situação que nós reprovamos e condenamos veementemente, gozam desta presunção de inocência. José Mantegas, há os argumentos do Bismarck, que é preciso atacar o problema na raiz, mas há aqui o Dias Letela a dizer que se tem conhecimento público destas 30 detenções, o chefe do Estado-Maior aparece, dá a cara e diz que há medidas disciplinares, é um sinal de que o sistema em si é aberto, é transparente e responsabiliza quem comete infrações. Está tudo bem para si? Bom, caro município, nós todos somos moçambicanos, vivemos neste país real. Se esses cidadãos hoje estão a ser colocados como testa de ferro, se calhar são os mais azarentos. Quando diz testas de ferro, quer dizer que há líderes. Há líderes Foram mandados dessas barbaridades. A ser verdade, foram mandados a assaltar bancos. Claramente. Por quem? Por quem? Lá no teatro das operações certamente se conhecem. Por quê? Porque nós estamos num país anormal, absolutamente anormal. Não há nenhum setor deste país que está a funcionar.
sobretudo... A Assembleia onde o José Mantegas trabalha está a funcionar. Inclusive, hoje esteve numa reunião a discutir as propostas da Lei de Comunicação Social. Significa que está a funcionar. Não, eu formado, estou no âmbito da governação, não no âmbito legislativo. Estou a falar do âmbito da governação. Portanto, e nós temos vindo a referir várias vezes sobre o comportamento e a conduta dos agentes das Forças de Defesa e Segurança. E até na semana passada nós dizíamos que o terrorismo que se vive em Cabo Delgado, na zona centro, também vive-se nas cidades. E trouxemos exemplo do assassinato de um jovem em Chimoio, sem escrúpulos, por agentes da Polícia da República de Moçambique. Portanto, imagem em Cabo Delgado. Para além desse fato do assalto aos bancos, também trazíamos aqui, recordávamos na semana passada, o exemplo daquele assassinato bárbaro de uma senhora, não é? Uma mulher, que os agentes fardados, que supostamente se diz que eram membros das Forças de Defesa e Segurança, assassinaram aquela jovem. Mas qual é depois o comportamento das patentes superiores? É um protecionismo. É por isso que eu digo que, se calhar para estes indivíduos, é um azar. Porque se este país fosse normal, nós não estaríamos de forma recorrente a assistir comportamentos desviantes por parte das Forças de Defesa e Segurança. Este é um exemplo, digamos, é uma gota no oceano. Mas o que acontece... É um grupo das Forças Armadas, das Forças de Defesa e Segurança, ou, digamos, é uma contaminação geral? Da forma como coloca, é como se houvesse, digamos, um padrão deste tipo de ações nas Forças de Defesa e Segurança. Não, mas o que acontece é que há situações recorrentes ao longo de todo o tempo em que assistimos agentes das Forças de Defesa e Segurança, quase de todas as instituições das Forças de Defesa e Segurança. Temos situações condenáveis. Temos agora a situação das dívidas inconstitucionais e ilegais. Quem é que neste país podia imaginar que altas patentes do Serviço de Informação do Estado estivessem envolvidos num calote destes que colocou o país na situação em que está? Quer dizer, todos nós nunca tivemos a imaginação suficiente para ver um diretor-geral do SIS envolvido num calote a pôr em causa a soberania, a pôr em causa a integridade do Estado. Portanto, se nós chegamos a esse nível, significa que as nossas Forças de Defesa e Segurança estão bastante vulneráveis. E é por isso que cada gente faz... Deixa-me, porque eu estava a escutar e deixa-me terminar o meu raciocínio. Portanto, qualquer agente das Forças de Defesa e Segurança, sabendo de que as minhas chefias têm esse tipo de comportamento, não hesita em praticar um crime. Temos aqui indivíduos do Sornic, né, que raptam cidadãos. Até hoje não há esclarecimento sobre o paradeiro do médico que foi raptado recentemente. E de outros raptos. E de outros raptos. Hoje. E temos nomes, temos indivíduos que estão detidos neste momento, são presos, agentes do Cernic, que envolveram-se em atos de rapto, cobrança de valores milionários de resgate. Mas se nós vamos a fundo e por aquilo que anda nos bastidores, esses agentes não fazem a título, digamos, individual. Eles têm ligações com as altas patentes das Forças de Defesa e Segurança. Então, enquanto persistir essa concupiscência, enquanto existir esta camaradagem, então nós vamos ter problemas de segurança e vamos ter uma situação em que o cidadão vai ter mais medo de um elemento das Forças de Defesa e Segurança do que de um outro indivíduo. Mas eu queria colocar uma situação. Vamos a isso. Que o Partido Frelimo e o governo de Moçambique sempre funcionaram e estão a funcionar. Nunca tive dúvida. Mas eu estou muito feliz em saber que os meus colegas também assumem que o partido está no bom caminho.
O que está a acontecer, o que está a acontecer em Moçambique. Se o partido estivesse num bom caminho, não teríamos o país torto que temos. Em Moçambique neste momento. Isso é demagogia, desculpa lá. É exemplo de poucos países, Está não no bom só na caminho. África No Austral. bom caminho, mas cheio de no mundo. corruptos. Vou-lhe dar tempo, Manteigas. Permita-me que eu fale, doutor Mas, Manteigas. O que o doutor Manteigas esteve a dizer? O doutor Manteigas não disse que não há responsabilização. O que o doutor Manteigas está a dizer é que há indícios, há infiltrados. Não ponha coisas E na em minha qualquer boca, eu não país- disse Letela, Manteigas está aqui. Manteigas, um minuto. O que é que estava a dizer? Sim. Só para ficar claro. Permita-me que Eu estou a termine. dizer Um minuto. que isto é um problema de sistema. Por quê? Porque nós estamos a assistir que esses agentes não cometem essas arbitrariedades Exato. De forma singular. Eles têm claro. proteção das suas altas patentes. Exato. Sim, Está a perceber? Permita-me que eu termine. Está a Eu perceber? estava ainda a Depois terminar. vou para cima. O que eu estava a colocar é que, pelo menos, reconhece. Se há 5, 10 anos tínhamos dificuldade de ter um julgamento ao nível que temos na BO, significa que o sistema está a funcionar. Se há um tempo Isto é atrás pressão da sociedade. Não é Zé pressão. Manteigas. E Permita-me da que eu comunidade termine. internacional. Qual é a pressão? Zé Manteigas, Então, um minuto. se a pressão da sociedade está a resultar, então significa que temos um governo humilde que acata aquilo que é a pressão, se é que é a pressão. Mas o que eu queria fazer entender é que quer no CERNIC, quer nas forças de defesa, quer em qualquer setor, a responsabilização, até no setor da educação. Anualmente temos, então, não existe nenhum país do mundo. Assistimos no ano passado a situação do negro assassinado nos Estados Unidos pela polícia. O que nós não podemos aceitar é a irresponsabilização. Se há responsabilização, em todo o país é infiltrado. No Brasil, vamos analisar o sistema do Brasil. Os colegas, se entrarem quer no Google, quer em qualquer sistema... Se é para a monopolização da palavra... Vamos então, analisar sim, o nível de porque criminalidade. eu deixei na de África falar do Sul. porque me interrompeste. Está-me a impedir de falar. Sim. Tem Está-me a mais um impedir. minuto para terminar. Vamos analisar o nível de criminalidade na África do Sul, nos Estados Unidos. Esses setores, até a destituição de Lula, se formos a ver, foi uma situação que podemos chamar de... claro. Então, o que eu quero terminar dizendo é que, pelo menos, quando detecta-se, porque dissemos que há presunção de inocência, quando há confirmação, há questão de tratamento legal. E o que está a acontecer na BO, o que está a acontecer em Cabo Delegado, mostra que o sistema, quer da justiça, quer aquilo que é a transparência do governo, está a funcionar. Então, Moçambique está no bom caminho. Mas isto é vergonhoso fazer esse tipo de análise. Eu acho que não podemos nos esconder das nossas funções. Nós somos deputados da Assembleia da República. Não faz sentido aplaudirmos a indisciplina nas forças de defesa e segurança. Mas o condenamos... Dias Letela, vamos deixar o Bismarck terminar. Condenamos logo no início. Dissemos já a presunção de inocência. Dias Letela. Ninguém está a aplaudir. Sim. Dias Letela, vamos deixar o Bismarck terminar, tal como deixaram-o terminar. Eu dizia que esse tipo de análises, esse tipo de aclamação, até fazer comparações com os Estados Unidos, com o Brasil, é inadmissível. Por quê? O senhor deputado está aqui para representar o povo, não está a representar uma célula do partido que funciona nas Forças de Defesa e Segurança. Agora, indo concretamente ao município, o caso do assalto ao banco é o de menos. As armas que circulam nas cidades para assalto aos bancos, assalto a residências. A STV, me parece que passou uma reportagem, uma viatura das Forças Armadas a perseguir um cidadão. Uma reportagem, aconteceu ontem isso na cidade de Maputo, aqui na cidade de Maputo. Uma viatura das Forças Armadas a perseguir um cidadão e capotou a viatura na Joaquim Chissano. Portanto, mostra que as forças de defesa e segurança estão infestadas por pessoas de má fé. As armas que circulam na cidade, as armas usadas para o sequestro, para ameaçar cidadãos de bem. Eu não tenho dúvidas que o município, eu mesmo enquanto jornalista, várias vezes recebemos chamadas de agentes do CERNIC, agentes a ameaçarem jornalistas, a ameaçarem cidadãos de bem. Portanto, é preciso reformularmos o nosso Estado. É tão simples. Amanhã sai a município com uma câmara escondida, verá ao longo da estrada circular polícias, agentes da Polícia de Trânsito a cobrarem dinheiro a todos os camionistas que passam. Portanto, é um Estado que tem de ser repensado. Nós não podemos ter vergonha de fazer uma pausa e repensarmos, porque esta instabilidade orgânica do governo, portanto, é inadmissível. Não se pode olhar apenas um caso isolado de Cabo Delgado, assalto ao banco,
porque os assaltos continuam nas cidades, a ameaça continua nas cidades, a jornalistas, a membros da sociedade civil, a parlamentares, a perseguição, ao invés da polícia, dos agentes das forças de segurança fazerem o seu papel. Exato. Portanto, esta tentativa de branquear, lançar areia nos olhos dos cidadãos, não faz sentido nenhum. Não se pode comparar a arbitrariedade das forças de defesa e segurança com um caso que ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um sistema avançado. Isso é que me faltava, comparar a nossa polícia com a força americana. Com o sistema avançado, existe essa injustiça, mesmo com o sistema avançado. Mas eu acho que é a vez do José Manteigas. Você está a ser injusto, porque os dois deputados falaram mais tempo, eu fiquei aqui calado, a acompanhar. Portanto, eu penso que a próxima vez temos de ter um cronómetro para distribuição de tempo de forma equitativa. Marco, como deve entender, temos 2 partidos de oposição aqui e temos um partido da oposição. Então nós viemos fazer... Não é isso que eu estou a dizer. É preciso que haja um equilíbrio, portanto, nas colocações que são feitas. Reconhecendo o que está a dizer e vamos tratar no nosso fórum de organização deste debate. José Manteigas tem o seu espaço. Mas aqui estamos 3 partidos. Não há partido da oposição, não há partido... Exato. São 3 partidos. Exato. Então o tempo tem que ser equilibrado para os 3 partidos. Mas até aqui o tempo está a ser equilibrado. Então, e quem falou mais foi o Dr. Manteigas. Primeiro, devo realçar, se fosse pela vontade da Frelimo, essas dívidas nunca seriam julgadas. Nunca seriam colocadas a olho nu para todo cidadão. Por quê? A própria Frelimo Nacional da República fez de tudo para legalizar essa dívida. O colega Letela não era deputado nessa altura, mas fica para o seu conhecimento que os 144 deputados colocaram essa dívida na conta geral de 2014, porque nunca quiseram assumir que essa dívida era ilegal e inconstitucional. 2, apesar do Conselho Constitucional ter declarado inconstitucional e ilegal, com todos os efeitos previstos na lei, o governo continuou a obrigar os moçambicanos a pagar essa dívida. Portanto, não venha aqui com demagogia de Frelimo. Todos nós sabemos que a Frelimo entrou na bancarrota. Nesse momento, não há nenhum setor governativo deste país que funciona bem. O colega Letela é moçambicano, vive aqui, sabe como funcionam as nossas instituições. 3, se hoje está a haver esse julgamento, é porque os moçambicanos, a oposição, em particular a Renamo, lutou para que isto fosse realidade. E mais, também por pressão da comunidade internacional, porque se o não fizesse, talvez teria maior penalização do que está a ter agora a Frelimo. Exato. Dias Letela tem 2 minutos, as colocações do Bismarck e do José Manteigas. Bem, que rebatem completamente as colocações que fez. É normal que o façam. Como eu disse, a Frelimo como partido em nenhum momento se intrometeu ou entrou... Mas essa questão da comparação de Moçambique... Não, mas eu disse, há uma coisa que eu digo, felizmente, a cada dia que vamos debatendo, percebo que os colegas, eu disse inicialmente que eles apoiam a Frelimo. Quando o Bismarck, por exemplo, diz que não podemos comparar Moçambique com um país avançado como os Estados Unidos. Aliás, ele devia comparar e ver que um Moçambique, um país do terceiro mundo, está a fazer a diferença, julgando e seguindo os casos. Estados Unidos, como país do primeiro mundo, também comete as mesmas irregularidades. Ou por outra, nós, ao admitirmos as pessoas na nossa força, não estamos a admitir sabendo como é que é o coração de cada um. Em todo o mundo há infiltrados. Então, à medida que o tempo vai passando, o próprio sistema vai purificando as fileiras, através de expulsão, através de detenções. É isto. Então, não é o sistema. Exato, ficaram claras crimes vão as vossas acontecer ideias. em qualquer sítio. Temos que gerir o tempo. Não existe nenhum país que não há criminalidade. E se compararmos, é o que eu dizia a ele, se compararmos Moçambique em relação aos outros países, até da África Austral, vamos perceber que Moçambique está no bom caminho. Antes, ficamos com pouco tempo, 1 minuto para cada um. O incidente com o diplomata Emmanuel de Araújo, começo por si, Bismarck. Espero que respeite 1 minuto. Ora, foi uma situação vergonhosa. Portanto, felizmente, a União Europeia, as 2 embaixadoras, portanto, a embaixadora da Suécia e também do Canadá,
vivenciaram aquilo que a oposição sempre denunciou. Portanto, aquilo, felizmente, foi filmado, foi na presença das senhoras embaixadoras, mas aquilo é o dia a dia do cidadão comum e dos membros da oposição. Portanto, não podemos nos espantar. Aquele é o comportamento da nossa polícia e que é importante que o país, enquanto país, repensemos a nossa administração, repensemos a nossa polícia, repensemos esta forma de construção do Estado de Direito Democrático. Porque desta forma, um edil que precisa pedir uma autorização a uma esquadra da polícia, isto é uma vergonha. Feito, Bismarck Dias Letela, é vergonhoso, conforme coloca o Bismarck. Bem, eu não posso impor ou mudar aquilo que é a posição dele. O que eu quero com isto dizer é que eu, como representante da Frelimo, acho que houve excesso de zelo. Não é assim como devia ter sido a abordagem. Contudo, eu queria que o moderador, depois deste nosso encontro, entrasse naquilo que é o direito internacional, entrasse naquilo que é a conduta dos diplomatas. O Manuel de Araújo pode não ser culpado por talvez não ter observado esta norma, mas mais uma vez nos remetemos àquela situação daquilo que é o que deviam ter feito os embaixadores? Simples como isto. Eu não sei se os colegas sabem disso. Há zonas aqui na cidade de Maputo que as embaixadas já mapearam. Como Alto Maé, por exemplo, zona de Chima. Os embaixadores, em condições normais, não podem estar lá. Os embaixadores são culpados? Não são culpados. Os embaixadores não são culpados. O Manuel de Araújo não devia pedir permissão para marchar. Não era uma mínimo devia avisar, porque um diplomata morto em Moçambique é como se estivéssemos a declarar guerra a um país. E nós conhecemos o que é a diplomacia em si. Então, não é problema. Houve excesso de zelo. Poderia a nossa polícia ter tomado medidas mais aceitáveis para ajudar os nossos... O incidente com os diplomatas e com Manuel de Araújo. É lamentável e condenável. E acho que os argumentos aqui não é nada mais, nada menos que excesso de escovismo. Porque, sabe, Mucipo, Manuel de Araújo é presidente do município. Foi eleito. E a autarquia tem a polícia camarária que zela pela segurança e as posturas camarárias. Na morte do embaixador, a responsabilidade, senhor por favor, vamos deixar... a responsabilidade não é de Manuel de Araújo, no país. Um embaixador não representa um... Aproveite as boas maneiras, cale-se e escute quando os outros falam. Não tenha, espero que não tenha tornado o chá na infância. Não. Portanto, é o comportamento típico da nossa polícia. A polícia, nesse país, é anticidadão. Estiveram aqui os médicos e quiseram manifestar a sua indignação pelo rapto do seu colega. O que fez a polícia? Trouxe cães, armas, carros de assalto para impedir os médicos. E a polícia não serve para isso. Esta polícia, já dissemos, é uma polícia político-partidária. Assume as posições e cumpre as missões do Partido Frelimo. Por quê? Porque a presença dos embaixadores na cidade de Quelimane significa para eles uma ameaça. E isso não é correto. Portanto, isto não passa de uma vergonha nacional. O que devia fazer o governo era pedir desculpas aos embaixadores e pedir desculpas pessoalmente a Manuel de Araújo, professor Manuel de Araújo, que foi democraticamente eleito na cidade de Quelimane como presidente daquela autarquia. Está claro. Muito obrigado aos três, José Mantegas, Fernando Bismarck e Dias Letela. Este espaço de discussão termina por aqui. Vamos avançar. Caro telespectador, vamos fazer um ponto de situação da vacinação ao nível